para você que é amante da construção civil, para você que gosta de projetar, que quer empreender nessa área, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leila Brito, eu sou engenheira civil, sou especialista nessa parte burocrática e estou aqui para falar com vocês então sobre esse começo, por onde eu devo começar. Decidi que quero ser empreendedor, decidi que quero ser empresário e agora, Leila, por onde é que eu começo? Atualmente, muitas empresas, independente de qual seja a área, elas falem. Vão à falência por quê? Porque as pessoas pensam em todas as estratégias, só que esquecem do começo, esquecem da parte fundamental, que é escolher o nicho. Então, o que aconteceu comigo? Quando eu comecei, eu tinha acabado de sair da faculdade, já tinha trabalhado em obra, tinha feito estágios, estava ainda um pouco insegura por onde eu queria seguir. E foi aí que eu tive a ideia de começar fazendo projetos de prefeitura. E aí você pode escolher um nicho amplo ou um nicho específico. Como eu estava dizendo, no meu caso, eu parti para projetos de prefeitura. Por quê? Conforme eu fui analisando a quantidade de nichos que eu via como possibilidade para mim, eu percebi que o de prefeitura, que os projetos de prefeitura seria o produto que mais me agradaria naquele momento e eu que me sentiria menos insegura. Por quê? Eu não me sentia preparada para fazer um projeto estrutural, eu não me sentia preparada para fazer um orçamento, por conta da bagagem técnica que eu vinha de acordo com os meus estágios. Então, tem pessoas aqui que ainda são estudantes, tem pessoas que são recém-formadas, e aí quando a gente começa a pensar em nichos, vocês descobrem que existe uma infinidade de nichos dentro da nossa área. E eu fui bem específica. Eu queria fazer somente projetos de regularização. Por quê, Leila? Bom, projeto para aprovação, projeto para construção nova, exige que você tenha a responsabilidade técnica de execução e a responsabilidade técnica de elaboração de projeto. Como eu disse, eu não me sentia segura, não me sentia capacitada tecnicamente para fazer esse serviço. E a parte de regularização, no meu ponto de vista, naquele período de tempo, seria o suficiente para eu começar a criar coragem, para eu começar a explorar o mercado e aí me desenvolvendo cada vez mais. E ainda bem que eu fiz isso, porque deu muito certo. Inclusive, deixo essa dica aí para vocês, para quem tiver na dúvida de qual nicho seguir. Regularização de imóvel é um dos produtos muito simples de se fazer e que a responsabilidade acaba sendo baixa, porque você fica responsável somente pelo levantamento do que existe. Você não precisa emitir uma responsabilidade técnica de execução de algo que foi executado há 30, 50 anos atrás, não é mesmo? Então, como é que a gente pode iniciar? Bom, qual que é o produto que eu vou vender no mercado? Então, aí entra um detalhezinho que quem me acompanha, quem já me conhece, escuta falar muitas vezes. Nós somos vendedores. Quer você queira ou não, você é um vendedor. Por que eu falo quer você queira ou não? Porque eu encontro muitos alunos meus, muitos seguidores, pessoas que me dão depoimento dizendo que não se identifica como vendedor e acaba deixando de vender projetos porque não se identifica como vendedor. Então eu gosto bastante de usar algumas metáforas, gosto de colocar aí o nosso dia a dia. Então eu explico para vocês da seguinte forma: você é um vendedor sim, você é um vendedor do seu conhecimento, você é um vendedor da sua capacidade técnica, tanto quanto quem fica atrás de um balcão vendendo sapato, vendendo roupa, vendendo pão. Você é um vendedor sim. A diferença é o produto que você está vendendo. Quando a gente direciona um nicho, ele está fazendo com que você encontre as pessoas que você precisa para vender. Então, para você escolher o nicho, existem alguns fatores e um desses fatores, consequentemente, é com quem eu vou me relacionar, com quem eu vou conversar, para quem que eu vou oferecer o meu produto, certo? Então você precisa conhecer a pessoa que vai comprar esse produto e você precisa entender qual é esse produto. Então o nicho, ele acaba entrando em conjunto com o público-alvo. Eu comecei a fazer tanto projeto de regularização, começaram a aparecer tantos projetos para eu fazer na prefeitura, que eu acabei me tornando uma especialista e as pessoas vinham atrás de mim para que eu fizesse aquela regularização para elas. Por quê? Começou a entrar na boca do povo, as pessoas foram divulgando, o trabalho que eu sempre fiz na internet
juntamente com o boca a boca, foi fazendo com que as pessoas entendessem, que as pessoas me colocassem como referência de uma profissional que faz projetos de regularização para a prefeitura, ok? Então, tudo que se tratava de regularização, as pessoas me procuravam. E aí começou a aparecer gente do Brasil inteiro, profissionais com 10, 20 anos de formação na minha frente, vindo atrás de mim porque eles tinham uma especialidade diferente e precisavam resolver pendências burocráticas e não sabiam como. E aí o que aconteceu? Conforme eu fui fazendo projetos de regularização, começaram a aparecer possibilidades para eu fazer projeto novo. Então eu tinha que emitir o alvará de construção e para que ele saísse eu precisava da RT de projeto e da RT de execução. E essas duas responsabilidades técnicas fazia com que eu voltasse um pouquinho no fluxo e comecei a pensar o seguinte, bom, para eu emitir uma responsabilidade técnica de execução, o meu cliente precisa dos projetos complementares, porque como eu vou ser engenheira responsável de uma obra, que não existe projetos de dimensionamento estrutural, hidráulico e elétrico. Aí as pessoas falam, mas é só uma casinha, 200 metros quadrados, é um sobrado, todo mundo constrói sem alvará. Ok, eu não repito o padrão, eu busco sempre os porquês, e na minha concepção, nos meus valores, não faz sentido algum eu ser a responsável técnica pela execução de algo que não tem projeto. Sem contar que, se judicialmente eu tiver que responder, a primeira coisa que vão me perguntar é: você obedeceu quais projetos? Bom, não existe projeto. Então eu fui irresponsável, certo? E eu sendo irresponsável, terei que arcar com as consequências e eu prefiro não arcar com consequências de irresponsabilidade, ok? Então, eu comecei a pensar, bom, para que eu faça a responsabilidade técnica de execução, eu preciso fazer projetos complementares. Caramba, que sacada! Então agora eu já sou especialista em projetos de prefeitura, já tenho um nicho consolidado, as pessoas já me procuram porque eu faço projeto de regularização para a prefeitura, agora eu vou começar a fazer projetos novos, de construções novas, porém, para eu emitir a minha responsabilidade técnica de projeto com execução, eu preciso dos complementares. E foi aí que eu bolei toda uma estratégia, que não vai dar tempo para eu falar nisso hoje, para a gente focar no nicho. Foi aí que eu bolei toda uma estratégia para eu conseguir vender os projetos complementares e fazer com que os meus clientes, independente se a construção é de 50 metros quadrados ou de 500 metros quadrados, para que elas fechassem todas as modalidades, porque isso iria proporcionar benefícios para os meus clientes, principalmente benefícios para mim, porque além de ser responsável pela execução, eu também conseguiria produzir mais, lucrar mais, faturar mais. Então o meu nicho começou a ficar um nicho amplo. Um lado negativo de você ter um nicho amplo é que você não se torna especialista em nada. E você não se tornar especialista em nada dificulta a criação da sua autoridade. Então você vende projetos de reforma, você vende projeto de design de interiores, você vende projeto de prefeitura, divisão de lote, e aí a pessoa não sabe quando ela vai te procurar. Aí entra a questão do público-alvo, ok? Então você vai se comunicar com as pessoas acabam ficando confusas, elas não sabem qual é o ponto que ela vai te encontrar, quando é que ela vai precisar de você. Então talvez faça mais sentido, primeiro, vocês consolidarem a autoridade e depois, se precisar, aí sim vocês ampliam a questão do leque, faz um nicho mais amplo, e aí você pode fazer com parceiros, o que eu super recomendo e dou uma aula só ensinando sobre isso, ou vocês podem se especializar. Lição de casa. Então, vamos lá. Eu quero que você monte uma lista com todas as suas possibilidades de nicho. Então, o que vir na sua mente de possibilidade de nicho dentro da sua área, coloca numa lista. 10, 20, 30, 50, quantos você tiver a imaginação de colocar. E numa segunda lista, você vai fazer quais são as suas habilidades. Lembrando que a habilidade não é o que o meu amigo julga habilidade. A habilidade é o que eu julgo habilidade. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, eu gosto muito de falar, eu adoro falar, então eu coloco lá, falo muito, faço amizade fácil. Por que as pessoas elas falem quando elas não escolhem um nicho? Primeiro, porque elas perdem o foco, então a gente já falou aqui a respeito do foco, a respeito de você trabalhar com precisão e se especializar em uma área, e as pessoas te buscarem por conta dessa autoridade que você teve.
E porque você consegue estudar o que é que você está fazendo. E eu não digo somente um estudo técnico de, eu vou lá ler leis sobre prefeituras, eu vou lá estudar leis sobre projetos de concreto armado, sobre steel frame, enfim, não. Isso também é muito importante, óbvio, mas nesse primeiro momento eu estou falando para vocês com relação aos estudos das suas estratégias. Desses nichos que eu escolhi, o que já existe no mercado? Como isso está no mercado? Existe uma saturação? Existe mercado possível para mais uma empresa entrar? Talvez nessa localização que eu escolhi, para esse público-alvo que eu escolhi, já esteja saturado e eu vou entrar com uma disputa imensa. E pensando em uma pessoa que está iniciando em a concorrência, que já tem autoridade no mercado, será que vai valer a pena isso para mim? Óbvio que a todo momento eu falo para vocês que vocês precisam ser empresários e empreendedores, ou seja, a todo momento eu explico que nós devemos empreender, nós devemos inovar, criar ideias novas e fazer com que o mercado se destaque a nosso favor e a favor do nosso cliente. Então, você entender qual é o seu nicho e proporcionar, de acordo com o seu nicho, o público-alvo que vai consumir ele, faz total diferença. Você colocar ali essa empatia com o seu cliente faz com que ele venha até você, principalmente quando se trata da parte de comunicação. Então você vai lá na internet, você vai falar sem linguagens técnicas, talvez o seu público goste mais de uma formalidade, talvez o seu público goste mais de um linguajar cotidiano, e aí você precisa entender, porque se você começa a falar com um monte de gírias, por exemplo, e o seu público é um público A que vai de 45 a 60 anos, que é a galera que foi criada com aquela maior rigorosidade em questão de ensino, em questão de maior disciplina nos primeiros empregos, enfim. Que se você ficar falando muitas gírias, primeiro, eles não vão te entender, e segundo, eles podem não gostar. E aí essa pessoa, ela para de pensar na possibilidade de comprar com você. Você perde a seleção ali, simplesmente pelo fato de não ter identificado aquele público com o que você queria passar. Tá fazendo sentido? Então, você utilizar exatamente a linguagem com o seu público vai fazer com que você tenha uma venda muito mais correta, que essa venda te proporcione indicações, que essa venda te proporcione outros resultados além das indicações, como a própria pessoa voltar e fechar com você mais vezes, ok? Então, você precisa sim ter um planejamento estratégico e esse planejamento começa pelo nicho, ok? Obviamente que o planejamento estratégico tem muito mais coisas para serem tratadas, mas quando se trata da escolha do nicho, que eu acredito ser o primeiro passo, a estratégia é essa. Então você vai identificar qual vai ser o seu primeiro passo e você vai colocar metas e prazos. A partir disso você vai identificar, por exemplo, eu vou fazer projetos de regularização para a prefeitura e eu tenho a meta de fazer 3 projetos em 90 dias, 10 orçamentos, tá bom? Então, eu faço 10 orçamentos e dentro desses 10 orçamentos eu vou fazer 3 fechados em 90 dias. E aí eu faço o teste. Se esse teste, ele der certo, eu sei que eu posso dobrar a meta, certo? Se esse teste não der certo, em 90 dias eu não conseguir fazer 10 orçamentos e não fechar 3 contratos, significa que a minha meta foi muito elevada, o que é normal, a minha meta foi muito elevada, ou o produto não é aceito no mercado, ou eu preciso verificar o público-alvo, preciso verificar a localização, preciso verificar o nicho, e isso vocês levem pra vida de vocês, ok? Não é porque você fez um teste agora no começo e aí você virou expert no assunto e você conseguiu fazer a meta e você dobrou a meta e mês que vem você fez outra meta. Sempre tenham metas estipuladas para tudo na vida de vocês. Isso vai fazer com que vocês consigam identificar as estratégias, se elas estão funcionando ou não. Se cair de bandeja no colo, você não aprende, acaba falhando. Então, permita-se errar sim, tá? Aceite esses erros e sempre tenha a estratégia. Se errar, o que eu faço? Se der certo, beleza. Aumenta aí a sua meta, aumenta o seu prazo e vai que vai, tá bom? Foi um prazer imenso ter vocês aqui comigo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela oportunidade, espero que isso tenha causado resultados positivos e que ajude vocês a crescerem, a evoluírem, tá bom? Até mais e um abraço!